Vem aí mais um campeão de audiência. Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar, e para vocês abençoados e abençoadas, mais uma edição do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2746 de hoje, segunda-feira, aliás, no caso, edição 2747 de hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2014. Vamos às edições do dia de ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira. Vamos começar pelas manchetes de ontem. Consumidores têm 43 milhões de reais a receber. Veja se você é um deles. Aécio bate bola e diz no Rio que PT deixará o poder. Marina pode ter apoio de católicos. No caderno de AD, na telinha e na cozinha com Ana Paula Padrão. Cenário de sol e paz para meia maratona. Aparelho ajuda a reduzir crises de epilepsia grave. Setor erótico já festeja os lucros como dia do sexo. Ou com o dia do sexo, né? No caderno ataque, o céu é o limite. Você vai saber a respeito do jogo do Flamengo e Vitória. No caderno ataque, com golaço de Daniel, Fogão bate o Santos e Flu só empata. Estas outras notícias de capa. E mais, né? Na edição de ontem de O Dia, teve selo número 2, a promoção Dia das Crianças do seu jornal O Dia, que é a promoção do skate. E vamos à edição de hoje do jornal O Dia. Escola barra aluno por usar guias de candomblé. No caderno de AD, Santa ajuda para os maridos. Você vai saber a respeito de Adriane Galisteu. O debate da polarização. Você vai saber a respeito de mais um encontro com os presidenciáveis. Dessa vez foi no SBT. Crianças acusam funcionário de colégio de abuso sexual. No caderno ataque, acuado por torcida, Vasco encara o ABC. E ainda no ataque, Papa recebe ex-craques em Jogo da Paz. Estas outras notícias de capa de O Dia você vai saber junto com algumas notícias ou melhor, junto com a piadinha do dia, com o destaque bizarro, com as colunas com a Bibi Chalaca e com as mensagens inefáveis de Jesus Cristo Homem. E hoje, no lugar das notícias do site Ovo Chico, o especial, uma entrevista do programa Abrindo o Jogo, cujo entrevistado é o Bispo do Brasil, do Ministério Ciências de JH, Bispo Pedro Kelly. E hoje tem selo número 3, a promoção Dia das Crianças do seu jornal O Dia. Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Dia é um jornal que você abre e é todo seu. Dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação. Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia. Um jornal combativo e independente. Um jornal para chamar de seu. Nenhum jornal é tão Rio como O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver.
Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler e ver. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$ 1,50. Repetindo, R$ 1,50. E aos domingos, o preço do Jornal Dia é R$ 2,50. Repetindo, R$ 2,50. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, você está no Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. E eu espero que você curta as notícias do Jornal Dia, o destaque bizarro, a piadinha do dia, as notícias do site O Fuxico e muita coisa boa para você no Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. Todo dia, no YouTube, para você, ok? Me assistam e me curtam, comentem e até mesmo compartilhem, hein? Jornal André Amorim, comigo, André Luiz Alves de Amorim, conhecido também como André Amorim. Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. Conto com vocês nessa jornada. E agora, as palavras inefáveis de Jesus Cristo, homem. Igreja, eu queria acrescentar ao que eu estou dizendo. Você sabe que Deus nos ama tanto a todos e todos nós passamos por diferentes etapas em nossas vidas. Umas dolorosas, outras mais tarde, outras antes, em diferentes tempos. E às vezes nós vemos irmãos queridos passarem por tantas provas e situações, ou irmãs que sofrem. E a razão pela qual a demanda de Papai Deus de não nos conhecermos segundo a carne, olha, nós conhecemos a carne, mas não te convém, porque o trato de cada um, né? É tão diferente, em diferentes tempos, e às vezes aquele que você vê mais forte, de repente você vê para baixo, e assim por diante. Mas Deus trata com seu povo, ele diz, e Paulo disse, eu estou seguro que aquele que começa, ele sabe terminar isso, mas não nos consumamos uns aos outros, nos criticando. Ao contrário, vamos mostrar o amor que ninguém tem. De fato, veja, que o próprio Jesus de Nazaré, em seu tempo, disse, olha, nisto, eles saberão que vocês são meus discípulos, em que vos ameis, que ninguém tem isso. Não está vendo que no sistema, com um falso evangelho, jamais vão poder se amar? Eles estão se comendo uns aos outros, mas nós não podemos nos comer uns aos outros. Ao contrário, temos que ser obedientes, porque isso não é um trabalho fácil. Por isso Paulo disse, descontaminemo-nos de toda a contaminação de carne e espírito. É que estamos enredados. Viemos de muito porcaria, de muita tradição, pais enfermos, avós, costumes de familiares que se pegou a nós. Não, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, mas quando chega no evangelho da incircuncisão, aqui não vale nem papai nem mamãe, o que vale aqui é o que eu digo. Assim que esta palavra, para que nos consolemos e não nos lastimemos, porque resta muito tempo ainda por correr, sejamos pacientes uns com os outros. Ouça o programa Mesa Científica de segunda a sexta-feira, 13h, na Rádio Metropolitana M. 1090.
R$1,90 no Rio ou no www.metropolitana1090.com.br ou www.cienciadjh.com. Então, o que você tem que tá tão diferente, meu? O meu cresceu 7 centímetros. A minha autoestima tá lá em cima, Milton Mendes. E alguém notou? O quê? A mulherada tá louca comigo, rapaz. Tá, então mostra aí de eu ver. Opa! Parou. O que é isso aí? Calma, vocês dois. É o meu Rafarilo alto. Me deixa 7 centímetros mais alto. Rafarilo Alt aumenta até sua confiança. Eu vou parar aqui. Depois que eu te dei o primeiro Rafarilo, você cresceu na vida, hein? Não confunda, sapato é Rafarilo. Oi? Olá. Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa? Ah. É. Gente, tô passada. Oi. Olá. Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Seria. Que simpático ele, né? E aí, brother? Tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo, a marca do Brasil e do Neymar Júnior. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Piadinha. O inferno brasileiro. O infeliz pecador morreu e foi parar lá na porta do inferno. Lá um auxiliar do capeta se apresenta e faz a seguinte pergunta: você quer ir para o inferno brasileiro ou para o inferno americano? E o pecador pergunta: mas qual a diferença? Bom, existe um muro que separa os dois infernos. No inferno brasileiro você terá que comer uma lata de 20 quilos de fezes no café da manhã, no almoço e no jantar. À noite o capeta aparece para te espetar até o fogo infernal e você fica lá ardendo até de manhã cedo. E como é o inferno americano? Quer saber o pecador. No inferno americano é igual, só que em vez de uma lata de 20 quilos de fezes, você terá de comer somente um pis. O pecador não pensou 2 vezes e preferiu o inferno americano. Chegando lá, reparou que estavam todos cabisbaixos e tristes. Enquanto isso, no outro lado do muro, ouvia-se pagode, samba, dupla sertaneja, gargalhadas, enfim. Uma animação danada. Não se conformando, o pecador sobe no muro e chama alguém do outro lado. Ei, como vocês conseguem festejar? Aqui o pessoal come um pis de fezes e vive triste. Enquanto vocês comem uma lata de 20 quilos e vivem dando risada? Bem, é que aqui é o Brasil, né? Um dia falta lata, no outro dia faltam fezes, no outro o capeta não vem, no outro é feriado, no outro falta lenha para a fogueira e assim vai. É só festa.
as notícias, por favor. E agora, no Jornal Andréa Amorim, a notícia mais quente do dia. Vamos às manchetes de segunda-feira. A manchete principal é a seguinte: consumidores têm 43 milhões de reais a receber. Veja se você é um deles. Conheça hoje e vai até 30 de setembro. Ou melhor, começa hoje, vai até 30 de setembro, o prazo de resgate dos créditos do programa Nota Carioca para 580 mil pessoas não cadastradas no sistema da Prefeitura. Basta ter o CPF associado a serviços prestados no Rio, como cursos de idiomas, academias e pet shops, para receber o dinheiro em conta bancária ou em desconto do IPTU. Na página 5 de O Dia, saiba como se cadastrar para resgatar seus créditos. Na página 8 de O Dia, AS bate bola e diz no Rio que PT deixa o poder. Depois de arriscar alguns chutes no campo de futebol do Zico, no Recreio, candidato Tucano à presidência previu que Dilma perderá a eleição, encerrando o ciclo do PT no governo. Ele rendeu apoio de atletas e artistas e assinou carta de compromissos para o esporte. Na página 9 de O Dia, Marina pode ter apoio de católicos. Setores mais conservadores da igreja, como a Renovação Carismática, ensaiam adesão à campanha da candidata do PSB. Eles aguardam um debate da CNBB com os presidenciáveis, marcado para o dia 16 em Aparecida do Norte e São Paulo. Detalhes na página 9 de O Dia. Na página 10 de O Dia, setor erótico já festeja os lucros com um dia do sexo. A data só será comemorada no próximo sábado, mas motéis e sex shops preparam promoções para atrair antes a clientela mais engajada. Mercado movimenta R$1 bilhão por ano e vendeu 8,5 milhões de produtos em 2013. Detalhes na página 10 do Dia. Na página 13 do Dia, aparelho ajuda a reduzir crises de epilepsia grave. Já disponível no SUS, máquina envia estímulos ao cérebro e evita crises convulsivas em pacientes que não respondem a remédios. Detalhes na página 13 do Dia. Na seção Dia no Estado, na página 15, Cooperativa de Coleta e Reciclagem acolhe órfãos do extinto lixão no município de Japeri. Na página 7, na seção Rio de Janeiro, o governo do estado vai abrir licitação para kits de conversão de fuzis usados pelo BOP. Na página 11, na seção Economia, edital para concurso do Tribunal de Justiça deve sair em novembro e terá surpresas nas provas. Na página 16, na seção Mundo, separatistas avançam e Putin quer negociar soberania de áreas ao sul e leste da Ucrânia. Na página 3 do Dia, cenário de sol e paz para meia maratona. Num domingo de calor e sem nuvens no céu, cerca de 17 mil corredores participaram da 18ª Meia Maratona Internacional do Rio, passando por cartões postais como a Praia de Copacabana e o Aterro do Flamengo. Com mais de 150 homens, a PM colocou em prática a ação preventiva contra roubos na Zona Sul. Na capa do caderno do Dia D, na tela e na cozinha, aliás, o evento foi no domingo, tá, gente? O evento no Meia Maratona do Rio. No caderno do Dia D, na tela e na cozinha, com a Ana Paula Padrão. A apresentadora estreia hoje, no caso, porque eu estou adaptando para hoje, tá? Porque a notícia foi ontem. A apresentadora estreia hoje no comando do Masterchef da Band, competição entre chefes amadores. Ela garante que seus dotes culinários vão muito além de ovo frito. Sei fazer um pouco de tudo, foi o que disse a apresentadora, né? No caderno Ataque, o céu é o limite. Com gols de Marcelo e Alexandro, Flamengo
o Mengão bateu Vitória por 2-1 e emplacou a quina. Juan, ex-Gávea, ajudou bastante, cometendo um pênalti a favor e desperdiçando outro contra o Flamengo. Time é o 9º e já mira o G4. Detalhes nas páginas 6 e 7 do ataque. E ainda no ataque, com um golaço de Daniel, Fogão bate o Santos. Flu só empata. Um belo chute de fora da área do jovem talento alvinegro selou a vitória por 1-0 do Botafogo sobre o Peixe no Maracanã. O time chegou aos 22 pontos e se afastou da zona da degola. Em São Paulo, o Fluminense ficou no 1-1 com o Corinthians e segue fora do G4. Detalhes entre as páginas 2 e 5 do ataque. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, bom, as colunas de Mauro Ferreira e Otávio Costa você confere com a Bibi Chalaca, tá? E agora, as notícias do dia de hoje. Terça-feira, dia 2 de setembro. Escola barra aluno por usar guias de candomblé. Família de garotos de 12 anos. A notícia principal é esta, tá? Família de garotos de 12 anos acusa a escola da rede municipal de preconceito. Iniciado na região há 2 meses, ele usava apetrecho sob o uniforme, mas foi proibido de entrar pela diretora. Secretaria de Educação diz que foi um mal-entendido, mas o menino trocou de escola. A proibição de peças religiosas é polêmica mundial. Alegando questões de segurança, igualdade de gênero e ensino laico, a França veta o uso de véus e burcas. Detalhes na página 3 do dia. Na página 11 do dia, o debate da polarização. A batalha de ontem no SBT, em São Paulo, reforçou o confronto direto entre na verdade na cidade de Osasco, em São Paulo, né, onde é a atual sede do SBT, né, reforçou o confronto direto entre as candidatas do PT, Dilma Rousseff, e do PSB, Marina Silva. A Aécio Neves do PSDB, concentrou ataques na petista, reforçando a tendência de união com Marina no segundo turno. Tema principal, a economia, expôs semelhanças entre os programas do PSDB e do PSB. Marina se negou a revelar quem pagou pelas palestras que lhe renderam 1,6 milhão de reais em 3 anos. E ainda na página 11 do dia, Leonardo Boff defende reeleição de Dilma. Igreja está dividida. Na página 12 do dia, conheça os planos dos candidatos ao governo para combater a pobreza. Na página 14 do dia, morre Sérgio Rodrigues, um dos maiores designers do país. Né? Inclusive, né, ele criou cadeiras grandes, né? E pensando no conforto, né? Cadeiras onde a pessoa possa se esparramar, né? Deitar na cadeira, enfim, pensando no conforto. Na página 10 do dia, crianças acusam funcionários de colégio de abuso sexual. Pais de alunos de escola particular na Gávea, especializada na educação de crianças com deficiência auditiva, registraram queixa ontem contra funcionário acusado de pedofilia. Os responsáveis pelas crianças souberam dos abusos por meio de mudança de comportamento e relatos das filhas. É muita revolta, dor, angústia, tudo junto, disse a mãe de uma das meninas. O suspeito de cometer os crimes também é surdo. Detalhes na página 10 do dia. No caderno Ataque, nas páginas 2 e 3, a quadro por torcida, Vasco encara o ABC. No último treino antes do jogo de volta pela Copa do Brasil, hoje às 7h30 da noite, em Natal, torcedores conversaram com o treinador de goleiros Carlos Germano. Time passa às quartas de final se vencer ou empatar por mais de 2 gols. E ainda no Ataque, na página 6, Papa recebe ex-craques em Jogo da Paz. Papa Francisco ganhou de presente de Maradona uma camisa 10 da seleção argentina antes de partida, que reuniu lendas do futebol para promover a paz no esporte em Roma. O jogo terminou em 6-3 para o time de Maradona e Roberto Baggio. Na página E3, na seção Economia, Comércio já seleciona candidatos a trabalho temporário no Natal. Há 7.400 vagas disponíveis. Na página 14, na seção País, Justiça autoriza o lojista que cortou
pênis do noivo a trabalhar em hospital. Eita. Na página 9, na seção Rio de Janeiro, a acusada de sequestrar bebê se entrega e diz que mãe lhe deu a criança por não poder criá-la. Na página 4, na seção Rio de Janeiro, consumidor do Rio que compra pela internet tem créditos a receber na Nota Paulista. Bom, as colunas de Milton Cunha e de Pedro Landim, você confere também com a Bibi Chalaca. Aliás, hoje tem selo número 3 da promoção Dia das Crianças do seu Jornal Dia, tá? No caderno Dia D, Santa Ajuda para os Maridos. Adriane Galisteu volta à TV no comando da série Dormindo com Meu Estilista, na qual ensina os homens a repaginar visual de suas mulheres, e admite: eu me visto para o meu marido. Detalhes na capa de O Dia D. E agora, ela vem aí, usando a mesma roupa que eu, ela vem aí, Bibi Chalaca, vai gostosa. E agora, as colunas com a Bibi Chalaca. Olha, meu amor, você é muito gato, viu? A bola tá comigo e agora as colunas comigo. André Amorim está aí descansando. Eu, Bibi Chalaca, vou ler as colunas para vocês. Na página 3, no caderno GAD, na coluna Estúdio com Mal Ferreira, em seu novo álbum Arlindo Cruz, fala de modernidade sem perder a raiz. Na página 2, na coluna De Olho na Política, de Otávio Costa, garotinho deve tomar cuidado com as práticas clientelistas da velha política. E agora, bom, essas foram as colunas de o dia de ontem. E agora as colunas do dia de hoje. Na coluna TV Zona Eleitoral, me parece que na página 11 ou 10, sei lá, na coluna de Pedro Landim, lindinho é vermelho, garotinho prefere rosa e pezão se diz roxo com elogios. E na página 2, na coluna Chapa Quente, de Milton Cunha, íamos ver hoje estar numa festa com muito barulho e selfies. E agora, eu passo a bola para você, meu tesudinho André Amorim. Vem, meu gostoso, me satisfazer. Vem, vem. Tesudo. E agora, o destaque bizarro. Homens publicam fotos de Opa! Obrigado, Bibi Chalaca. Um beijo bem gostoso para você. Agora sim, vamos lá. Homens publicam fotos de topless em apoio a Jennifer Lawrence. Depois do vazamento de fotos íntimas da atriz Jennifer Lawrence e outras celebridades, incluindo Cara Delevingne, Kelly Brook, Kristen Dunst e Kate Upton, fãs masculinos decidiram prestar uma bem-humorada solidariedade à atriz de Jogos Vorazes, publicando em redes sociais da web fotos em que aparecem de topless, usando a hashtag #LeakForJLaw. Que é LEAKFORJLAW, né? Muito bem. O hacker que está por trás do vazamento das imagens com nudez ameaça agora disponibilizar na internet também um vídeo íntimo de Jennifer Lawrence. Para isso, ele está pedindo ajuda financeira na web. Além disso, o hacker afirma ter outras imagens de celebridades nuas como Kim Kardashian, Rihanna
Mary-Kate Olsen e Avril Lavigne. Eita ferro, hein? Isso é que eu chamo de extorsão, hein? E nós lá, né? Feito bobos, olhando as fotos nudez, né? Ai, ai. E nós gostamos, né? Pois é. De fotos de mulheres nuas, né? Eita ferro, como a gente é safado, hein? Eita. E agora, o especial. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Apesar de quem está com a gente hoje não ser nascido em Petrópolis, mas é uma pessoa que tem uma representatividade hoje religiosa na cidade de Petrópolis. O nosso convidado de hoje é o Bispo Pedro Keller. O Bispo Pedro Keller é a autoridade maior no Brasil da Igreja Crescendo em Graça. É uma igreja que tem, ou seita, como ele mesmo me falou, pode ser chamado de seita, mas que não haja nenhum tipo de conotação pejorativa, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Como a gente gosta de informar vocês de tudo que acontece na nossa cidade, e a igreja Crescendo em Graça já está em Petrópolis há alguns anos, e tem diversos adeptos aqui, e é uma visão muito polêmica da imagem de Jesus na face da terra, uma imagem muito particular do Evangelho, uma imagem muito particular do ser humano como uma entidade que habita esse cosmos aí com bilhões e bilhões de planetas que a gente não tem a mínima ideia aonde podem nos levar. Vou dar boa noite para o Bispo. Bispo, muita gentileza sua ter vindo aqui nos atender. Muito obrigado. Para que a gente possa saber da sua visão sobre a vida de Jesus, sobre se existe ou não existe o mal personificado naquela figura do demônio. Correto. Como é que as pessoas podem buscar a sua salvação, segundo a visão da Crescendo em Graça. Eu queria que primeiro o senhor mostrasse para a gente, baseado na sua experiência, como é que foi importante a Crescendo em Graça na sua vida. O bispo é da onde? Começou com essa visão da igreja? De que forma? Se puder esclarecer para a gente, eu agradeço. Com certeza. Agora, se você me permite... Pois não? Falcone, eu queria agradecer aqui publicamente a você, a sua equipe, não? Seus telespectadores, desse horário abençoado aí do programa Abrindo o Jogo. Para mim é um privilégio muito grande ter recebido esse convite e estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho com você, com a nossa audiência, esse conhecimento, né, que a gente chama carinhosamente de a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Meu nome é Pedro Keller, eu fui nomeado bispo no Brasil para o Ministério Crescendo em Graça em 2002, numa das convenções mundiais, e dessa feita foi aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, num dos auditórios do Rio Centro. Com a presença do próprio apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, e ele ali publicamente me consagrou, né, vamos dizer assim, me delegando à frente e me delegando essa missão de trabalhar para o progresso do Evangelho. Eu já fazia parte, né, dessa corrente de pensamentos, e essa palavra me alcançou há mais ou menos 21 anos, e me impactou, mudou minha vida completamente, porque eu comecei a ser informado da minha posição espiritual. E essa é a chave de tudo. A gente, através do Evangelho, conhecer a nossa posição espiritual.
Porque todo filho de Deus tem o anseio de conhecer as coisas de Deus. Conhecer melhor seu pai. Agradar a Deus. Quem não quer agradar a Deus e tal. Só que nos moldes apresentados a mim até então, eu não conseguia me sentir... Por outras religiões, né? Exatamente. Eu participei... Bom, como a maioria dos cidadãos brasileiros, eu fui apresentado à religião católica desde criança. Depois, por N motivos, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. A igreja evangélica eu passei ali quase 10 anos da minha vida dentro da igreja evangélica e eu sempre fui participativo. Qual a denominação da igreja? Eu era da igreja congregacional pentecostal Avivada. Então, é uma denominação que preza, né, pelo falar em línguas, todas aquelas manifestações que os pentecostais, o ramo pentecostal dos evangélicos segue. E ali eu sentia que faltava alguma coisa, talvez como muitos da nossa audiência agora nesse momento sintam. Até que um dia eu ouvi uma palavra que me explicava na síntese que eu era perfeito. E eu duvidei, claro. Como que eu vou ser perfeito? Eu não tenho material para ser perfeito, com tantas imperfeições que a gente encontra. Inerente da raça humana. Né? Se queremos ser sinceros e honestos conosco, né? A gente vê que, puxa, não dá. Mas aí, então, eu sempre criei na Bíblia, no que está escrito. E em Hebreus 10:14 foi o verso que me apresentaram, dizendo que eu estava perfeito com uma só oferta e que essa oferta foi dada por todos os filhos na cruz. E isso me interessou, porque começou a me trazer paz, me trazer certeza, me trazer segurança. E daí foi que eu comecei a ouvir essa palavra e gostei tanto dela que hoje eu trabalho promovendo essa palavra. O senhor pode explicar melhor essa questão da cruz, da morte de Jesus, o que aconteceu com o homem em função daquele momento em que Jesus deu a sua vida para salvar? Sim. Esse penso que é um dos momentos mais lindos, né, da revelação do amor de Deus para conosco. Porque tem vários outros momentos bem lindos. Sim. Porque ali na cruz, Cristo se entregou a si mesmo. As pessoas ficam com pena de Jesus. Nós aprendemos, através disso, que nós não temos pena de Jesus, porque ele se entregou porque ele quis. Era preciso ele se entregar, porque se ele não tivesse feito o que ele fez, nós estávamos perdidos, né? Então, ele se entregou para consertar um feito por Adão. A Bíblia diz, Falcone, que Adão, sozinho, está em Romanos capítulo 5, verso 12, para os nossos teólogos que certamente estão nos escutando. Com certeza tem muitos teólogos. Romanos capítulo 5 se bem que Roma não quis entender o que Paulo disse, e aí, tá aí. Mas isso é outro assunto. Romanos capítulo 5, verso 12, em diante, né, o apóstolo Paulo fala que o primeiro Adão, ele sozinho teve a capacidade de manchar todo aquele que veio depois dele. Então, não tendo feito nada errado, todos herdavam a mancha que Adão cometeu por herança. Pecado original. Um pecado chamado pecado original. E o que consistiu isso? A separação, isso eu queria deixar bem claro desde o início aqui, que pecado bíblico nada mais é do que a separação espiritual entre o homem e Deus. E passou todo esse tempo, todo mundo que nascia nessa... Essa separação é porque o homem não seguiu as orientações de Deus... Lá atrás, no jardim. E pecou de forma bíblica. De forma bíblica. É isso aí. Então houve essa separação. Sim. A isso a Bíblia chama de pecado, né? Essa separação. Todo mundo que nascia nessa terra depois desse ato, herdou isso. Mas um dia... Já nasceu devendo. Já nasceu devendo, sem ter assinado a promissória. Entendi. Então, como Deus é justo, em Cristo Jesus, em Jesus de Nazaré, lá no Monte Calvário, na morte, né, na crucificação, se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, um só pecou, estragou tudo, vamos colocar nesse termo aqui, um só, nada mais justo do que um só consertar. Certo? Ora, se Adão, que não era Jesus, se Adão sozinho teve poder para manchar, será que Jesus na cruz não teve poder para consertar?
Então é isso que Paulo questiona em Romanos capítulo 5. Ele diz, Adão manchou, Cristo consertou. Se nós estivéssemos abençoados nesse período entre Adão e Cristo, nós estaríamos debaixo dessa mancha por imputação. Como nós estamos depois da cruz, nós estamos na época que herdamos a mesma condição de conciliação com Deus que havia antes do pecado. Isso quer dizer que nós não temos pecado. Não temos pecado. Pecado, separação espiritual. Ou seja, Paulo diz aos Colossenses que Cristo na cruz reconciliou consigo todas as coisas. O que significa reconciliar? Toda palavra que tem o re na frente, o professor de português que está nos escutando, nos vendo, ele sabe melhor do que eu explicar isso. É porque já houve uma vez um concílio, um matrimônio, aí houve um divórcio, uma separação no pecado, Cristo veio, consertou, tirou aquela carta de divórcio que havia, reconciliou. Todos que nascem nessa terra depois de Cristo na cruz, ou seja, agora, 2014, estamos reconciliados com Ele, sem ter feito nada de bom para merecer isso. Isso por imputação, da mesma maneira que lá atrás, por imputação, receberam a herança de Adão. Antes era uma imputação ruim para o ser humano, agora é uma imputação boa para o ser humano. Exatamente, sem merecê-lo. Exatamente. Não confundamos isso com o mal, né? Porque o mal está aí, o mal está na terra e o mal está na carne. Não confundamos o pecado bíblico com o mal, com a maldade, com, como falávamos, com roubar, com fazer o mal, com prejudicar os outros. Isso aí é outra coisa, é outro assunto que, por exemplo, costumo dizer o seguinte, roubar não é pecado. Aí as pessoas se chocam com isso. De repente alguém caiu da cadeira lá. Roubar não é pecado, roubar é crime. É diferente. Roubar é crime. E para isso tem uma penitência aí. Se alguém quiser experimentar isso. Tem uma penitenciária. Na verdade, leva o cara para a penitenciária. Tem uma penitenciária. Mas não é pecado nos termos espirituais, né? De separar você de Deus. Essa comunhão ela é intocável. A partir de agora, Cristo, Paulo diz, Cristo nunca mais, foi uma vez só e para sempre. Nunca mais ele virá dar a sua vida em resgate de ninguém. Ele já fez isso. E como ele é Deus, Deus não pode fazer a mesma coisa duas vezes, senão ele não seria quem ele é. Então ele fez e consertou, está consertado. As falhas humanas que acontecem são isso, somente, falhas humanas. Estão na carne, claro, a carne sim é herança do diabo. A carne, Paulo fala em Gálatas capítulo 5, no verso 19 em diante, que a nossa carne tem desejos enganosos e fala das obras da carne. Tanta coisa, feitiçaria, idolatria, adultério, fornicação, ira, lascívia, inveja, que veja bem, a minha também, a tua também, toda a carne tem isso. Em alguns se desenvolve o cachorrinho da mentira, a pessoa mente desgraçadamente. Em outros se desenvolve a glutonaria, que também é uma obra da carne. Ó. Eu costumo brincar que tem religiosos assim que mas comem pra caramba. Ou seja, também é uma obra da carne. Não é o diabo, não, é a carne. A única coisa que restou do diabo na face da terra foi a carne. Com suas imperfeições. Com suas imperfeições. E se o diabo, Lúcifer, tivesse vivo hoje, com a carne dos nossos políticos, por exemplo, fazendo o que estão fazendo, eu acho que o diabo ficaria vermelho de vergonha. Porque os caras estão demais. Né? Eles passaram a perna no diabo, longe, com certeza. Segundo a sua visão, então, o diabo não existe, não é isso? Não, o diabo não existe mais. O diabo foi destruído por Cristo na cruz. Evidência, peraí, tudo, uma coisa antes de você ficar aborrecido com o que eu estou falando, tudo que nós falamos tem evidência bíblica. Apesar de eu não estar com a Bíblia na mão, mas ela está aqui. Hebreus capítulo 2, verso 14. Anote aí e leia, por favor. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz que Cristo na cruz veio para destruir aquele que tinha o império da morte, vírgula, isto é, vírgula, o diabo. Está escrito na tua Bíblia, e leia aí, por favor, que você vai ver. Então Cristo destruiu o diabo. E na cruz ele destruiu uma porção de outras coisas. Por quê?
Porque o diabo já tinha cumprido o papel para o qual ele foi criado. A Bíblia fala que Deus criou o diabo para ser diabo. Deus não criou um anjo e um dia aquele anjo bonito ficou nervoso e resolveu ser diabo porque se aborreceu com Deus. Não. A Bíblia fala que Deus criou o diabo para destruir. E o diabo foi um bom diabo, ele destruiu. Ele fez a obra dele. E uma vez que ele tenha cumprido a sua obra, ele foi destruído por Cristo na cruz. O benefício é nosso, que estamos aqui depois da cruz e estamos sem o diabo. Como eu já disse antes, o gênero diabo está presente. Diabolos, como fala no grego lá, é a nossa carne, né? E uma carne assim como a nossa não precisa de diabo, só com a nossa carne já basta. E essa visão do diabo que algumas igrejas aí cismam em manter, isso é uma espécie de um combustível para alguma coisa? Olha, Falcone, você está tocando num eu vou falar. Não, mas tem que falar. A gente veio aqui porque o telespectador ele tem vontade de entender, ou pelo menos receber uma referência para raciocinar e discutir com os seus amigos, familiares, né? Eu quero aproveitar, né, agradecer sempre a nossa audiência pelo privilégio que nos dá de nos receber aí na sua casa, para nós sempre respeitosamente a gente se dirige, né, à nossa plateia, porque é uma coisa linda, a pessoa está em casa, liga a televisão e nos vê. Então nós temos que ter cuidado, né, porque a nossa intenção... Ser o mais preciso possível, não é isso? E não ofender ninguém. Às vezes as pessoas ficam meio chateadas com a gente, mas, por favor, não queremos, não é a nossa intenção, mas nós temos que falar o que está escrito. E o que está escrito é a verdade. E aí já não vale amizade nem nada, vale o que está escrito, né? Igual o jogo do bicho, né? Exatamente. Vale o que está escrito. E é lá o mais honesto, que esse paga. Os outros, bom, é outra história, né? É verdade. Senão vão dizer que eu estou defendendo apologia aqui é contravenção, né? Pois é. Então, há líderes religiosos que conhecem o que nós falamos, sabem que é correto o que nós falamos, mas não lhes interessa promover essa verdade, porque o diabo, o inferno e o pecado são sócios das religiões. Explica para mim, por gentileza. Quando você explica para alguém, essa pessoa começa a entender que o diabo não existe, a tendência dessa pessoa é ela se libertar da religião. E ela se libertando da religião, ela já para de ir. E isso faz mal à liderança. Porque parando de ir, para de contribuir, e aí pode entrar nesse assunto. O senhor está falando da questão dízimo, essa coisa, da questão dízimo, questão oferta, questão dinheiro, tudo isso, entende? E há outros que não conhecem essa verdade. Realmente há pessoas que não conhecem, líderes que não conhecem essa verdade, que nós clamamos aqui que estejam assistindo. É isso. Entendi. Então, não acredito que seja por mal, às vezes é por ignorância, né? Por ignorância, por ignorância. E os púlpitos estão cheios de pessoas que são desconhecedoras da verdade bíblica. A verdade é que quando um líder pega o microfone e começa a fazer um estudo, uma palestra, uma pregação, um sermão, em cima do Velho Pacto, ele passa para aquela plateia... O Velho Pacto é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Uhum. Ele passa para aquela plateia uma mentalidade, uma visão, cria um ambiente mental para todos, como se todos estivessem vivendo antes da cruz. E antes da cruz, sim, estava o pecado, estava o diabo, estava o inferno, estava uma porção de coisas. Quando você tira essa visão das pessoas, os olhos dela naquela manifestação anterior de Deus, Jesus de Nazaré, e coloca no que ressuscitou, que era o rogo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7,4, ele diz isso bem claro, que nós devemos atravessar para o outro lado, deixar a manifestação de Jesus de Nazaré e estar ligados e atentos e olhando ao que ressuscitou, porque Jesus de Nazaré não era cristão, ele era judeu. Então, eu não posso estar pregando para a igreja Jesus de Nazaré e chamando a igreja de igreja cristã. Entendi. Porque isso está errado. Jesus de Nazaré era judeu. O cristianismo só começou quando ele ressuscitou. E o primeiro cristão a ser reconhecido publicamente foi o apóstolo Paulo. Então, as pessoas hoje estão... É um ledo engano as pessoas imitarem ou quererem, pretenderem imitar Jesus de Nazaré e dizerem que são cristãs, quando ele mesmo não era. Ele era judeu. Ele ia à sinagoga aos sábados.
ele foi apresentado no templo quando era criança, ele foi circuncidado no prepúcio, como todo bom judeu. Ele foi reconhecido como rabino, né? Isso é outra questão séria, porque um judeu ortodoxo rabino é casado. E aí? Jesus, então, existiam algumas, não são suspeitas, né? Algumas correntes que falam que existe um evangelho apócrifo, alguma coisa assim, que narra essa vida de Jesus, com ele sendo casado, e uma confusão assim. Na verdade, muitos livros foram deixados de fora da Bíblia. Por falta de interesse de mostrar? Também. No ano de 340 e pouco dessa era, foi reunido um concílio e ali definiram os 66 atuais como sendo a Bíblia. Né? Não existia a Bíblia como tal. 66 66 livros na totalidade da Bíblia, né? Hoje, como são nós 20, temos aí. 20, são 27 do Novo e 39 novo. do Antigo. E ali foi definido. Foram deixados de lado vários livros. E aí... Quem é que determinou o que ficava, o que não ficava? Existe alguma notícia disso? Esse concílio, né, na época ali, foi um concílio... Eu não posso determinar os nomes exatos dos participantes. Mas a Igreja Católica, né? Liderados. Pela Igreja Católica. Sim. E aí coube ao apóstolo Paulo ser escolhido com 14 livros. E aí foi que a Igreja Católica se deu mal, porque o apóstolo Paulo fala cada coisa para Roma. É mesmo, né? Apesar de que Roma não deu muita atenção, não. Mas ele fala muita coisa. Mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Qualquer um pode ler? Qualquer um pode ler. Porque é o que me respalda, né? Estar aqui publicamente diante de você, diante dos anjos que estão aqui, diante da nossa audiência, bela e abençoada audiência, está falando essas coisas tão sérias aí. Porque o Evangelho... Sem nenhum risco de ficar parecendo insano. Seria. Que, por exemplo, está renegando a história, a imagem de Jesus, não é isso? Seria o risco. Seria o risco, né? E a pessoa que... Tem gente, sim, que tem o mau costume de pré-julgar. O pré-julgamento é insano. Ouviu duas linhas que não interessam. Ouviu 2 linhas, pai, fecha o ouvido. Pá, que pena. Porque são tantas coisas tão bonitas e, na verdade, nós somos quem dá honras a Cristo. Porque se a gente entrar numa igreja pentecostal, por exemplo, como a que eu participei, agora mesmo estão lá expulsando o demônio, destruindo o diabo. E você não pode destruir alguma coisa que Deus criou. Só o dono pode destruir as coisas do dono. Ele criou o diabo, destruiu o diabo, ponto. Ele não ia dar esse mérito a um pastorzinho. Não ia, não. Ia dar esse poder, né? Não ia dar essa honra. E é interessante, se o crente é inteligente, domingo ele vai de manhã para a igreja, expulsaram o demônio, fizeram orações e expulsaram o demônio. Mas no culto da noite, o primeiro a chegar é o diabo. Ou seja, amarrou ou não amarrou? Ou não amarrou com barbante? Que coisa, hein? Então fica uma coisa assim, peraí, tá faltando alguma... Tem uma peça aqui que não está encaixando. Alguma conexão aí. E o que não está encaixando, abençoados e Falcone, é que o evangelho pregado pelas igrejas não é o evangelho correto para nós. Né? O evangelho correto para nós é o evangelho para os gentios. Aí no evangelho para os gentios está a nossa posição da incircuncisão. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: depois que Cristo morre e ressuscita, ele não é mais Deus só dos judeus, como era antes. Antes da cruz, Deus era Deus dos judeus. O povo, a menina dos olhos de Deus era o povo de Israel. Os israelitas, melhor dizendo, né? Hoje, Deus é Deus de todos, porque é Espírito. Né? Deus é Espírito e Pai dos Espíritos. Então o apóstolo Paulo disse que agora já não há essa distinção, porque quando ele nos vê em Espírito. Portanto, o Evangelho para nós não é aqueles 4 livros, não são aqueles 4 livros do Novo Testamento. Ali nem Evangelho ali são livros históricos que contam a história de Jesus de Nazaré. História com H. História com H, né? Não estamos falando que são fábulas, são histórias com H. É uma narrativa. Mateus, Marcos, Lucas e João narram, né?
de acordo com a sua ótica, o que aconteceu naqueles dias, né? Lucas, para nós, é o mais fiel, Falcone. Por quê? Porque logo no início, você como jornalista, preza muito por isso, ele diz assim, visto que muitos escreveram os fatos que ocorreram entre nós, pega tua Bíblia aí, Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 5. Ele diz que ele resolveu investigar detidamente os fatos ocorridos, pô-los em ordem e escrever, porque ele tinha um amigo chamado Teófilo, e essa carta ele dirigiu a esse amigo. Então, para nós, assim, nós consideramos isso muito porque ele diz que muitos escreveram e que ele também, devido a isso, resolveu escrever depois de investigar. Ou seja, ele fez uma reportagem investigativa, pôs em ordem os fatos e escreveu. Tratou com minúcias. Exato. Por quê? Porque Lucas não foi contemporâneo de Jesus de Nazaré. Ele não estava ali. Lucas, ele viveu um pouco depois, mas ele se interessou por escrever, visto que muitos escreveram, né? E você encontra coisas diferentes. Esses 4 têm muitas coisas diferentes. Vou citar uma, por exemplo. Há uma passagem do endemoniado gadareno. Muita gente já ouviu falar daquele que Jesus mandou aquele espírito imundo entrar nos porcos e tal. Essa passagem é muito famosa, muita gente conhece. Em um dos livros fala que era um endemoniado gadareno. Já Mateus parece fala 1 e Lucas diz que eram 2 ou vice-versa e tal. Tem outras coisinhas também que são um pouco diferentes. Por que isso? Não é porque eles eram falhos, não. É porque eles contaram uma história, com H, de acordo com a visão que eles tinham ou que contaram a eles. É como se o Cabral, que trouxe nosso soberano aqui da cidade, né? De Petrópolis, da família real e tal, é como se ele tivesse mais de um Pero Vaz, né? Pero Vaz de Caminha. Como se ele tivesse um escritor em cada caravela. Certamente, a ótica, porque somos pessoas humanas com distintos sentimentos e tal, e isso conta na hora de narrar um fato. Certamente o rei teria recebido notícias um pouco diferentes. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aumenta, e o outro passa para o outro e vai por aí afora. Então esses são livros históricos. Quem diz isso? O apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele diz assim, o testamento só é válido quando o testador morre. Então, Novo Testamento começa em Romanos. Por quê? Porque o testador de Mateus, Marcos, Lucas e João ainda estava vivo caminhando aqui nos seus 33 anos. Você é inteligente. O teu pai, você só pode usar a herança, materialmente falando, do teu papai depois que ele morrer, abençoado. Mateus, Marcos, Lucas e João, Cristo está vivo. Tem herança ali. A herança está depois da sua morte e ressurreição. Então, Evangelho, Boas Novas, tudo isso aí é de Romanos a Hebreus, no apóstolo Paulo. E aí tem uma luta bem tremenda, porque Pedro, Tiago e João não concordaram com Paulo na sua pregação, perseguiram ele e o mataram em Roma. Mas isso é outro assunto, não sei para quando. Mas já partindo desse assunto morte, né, em Roma e tal, já que Jesus liquidou o pecado, já que não existe o demônio foi sacrificado por Jesus. Deus o criou, desculpe, Jesus não, Deus. Deus o criou e Deus o destruiu. Como é que a gente justifica essa quantidade de maldade que existe no mundo? Aí que está. Todos nós, Falcone, temos duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. A natureza divina está no nosso espírito, que somos nós, em essência, vestidos por uma natureza humana, natureza carnal. Essa natureza carnal, ela é fraca, débil. Paulo chama de corpo de humilhação. Ele diz, esse corpo é um corpo de morte, um corpo que tem desejos enganosos, um corpo de humilhação, porque é um corpo descendente de Adão, caído. Então ele traz na sua genética essa queda. Toda aquela herança, né? Toda aquela herança. Isso veio passando para todos nós, em corpo. Mas da mesma maneira, a herança divina está no nosso espírito. Você já cometeu um erro? Claro, já cometeu. E você se sentiu mal? Você, caramba, como é que eu pude ser capaz de cometer aquela falha? Sempre. Por que que você já se questionou por que que você tem esse questionamento? Talvez não, eu vou te dizer.
Porque você é o espírito que está habitando aí, que não combina com o erro que a tua carne te leva a cometer. Então é uma briga eterna entre uma coisa e outra? Paulo fala em Gálatas 5,18 que a carne e o espírito são opostos, não combinam, são opostos entre si. Pois o abençoado telespectador pode olhar nessa carta de Gálatas, capítulo 5, que é bem interessante. Ele diz: a carne milita contra o espírito e este milita contra a carne, porque são opostos, para que não façais o que quereis. Porque o que você quer fazer? Pô, eu quero fazer o correto, mas você tem um corpo que não deixa. Quem colocou esse corpo aí? Papai. Para quê? Para que você dependa dele sempre. Então, em Romanos 7, o apóstolo Paulo fala de uma guerra tremenda. Ele diz assim, na minha mente, né, eu quero agradar a Deus, no meu homem interior, no meu espírito. Mas encontro nos meus membros uma outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente. De maneira que, quando eu vou fazer o bem, às vezes não consigo. E aí faço mal. Entendi. E Paulo faz uma pergunta que é questionadora. Quem me livrará? Ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Aí, logo abaixo, ele diz, mas eu dou graças a Deus, a Cristo Jesus que me livrou. Porque no entendimento, quando você compreende isso, você fica em paz. Por quê? Porque você tem um corpo ruim que não vai consertar. Não vai consertar. Não tem nem como melhorar? Melhorar nunca. Ele foi programado para isso. O que tem, sim, é quando essa palavra, esse conhecimento é ativado em você, você começa a exercer uma coisa que os crentes falam muito, mas não sabem o que é, chamado domínio próprio. Entendi. Então, Paulo fala assim, eu posso todas as coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo eu devo. É lícito para mim agora beber 10 copos d'água ali. É lícito. Eu posso beber 10 copos d'água? Posso. Mas eu devo fazer isso com o meu corpo? Não. Por quê? Porque senão haja banheiro, né? É verdade. Correto? E assim ele fala, aí o telespectador pode colocar isso para as várias práticas da vida. É lícito você tomar um cálice de vinho, ou quanto você suportar. Né? É lícito. Agora, será que você deve beber uma caixa e perder a dignidade aí na rua, tua esposa, teus filhos se entristecerem? Puxa, para que isso? Agora, a salvação não perde, vai perder a carteira, vão roubar. Porque diz que carteira de bêbado não tem dono. É verdade, vai ver a carteira, tá tudo certo. Vamos voltar aqui para o assunto. Vamos dar uma paradinha, a gente vai fazer o primeiro break, já que o negócio está esquentando. Está ficando bom, né? Vamos fazer o primeiro break e a gente volta em 2 minutos. Tá legal. Okay? A gente volta já já. Valeu. Menos de 1% da água existente na Terra é própria para consumo e a vida de todos nós depende da água. Use a água com consciência. Não desperdice. Mude alguns hábitos. No banho, enquanto se ensaboa, e ao escovar os dentes, mantenha a torneira fechada. Para limpar a calçada, use a vassoura. Verifique se há vazamentos em sua casa. Comece hoje mesmo. Preservar a vida é responsabilidade de todos. Uso consciente da água. Uma campanha de águas do Imperador. Amigos do Abrindo o Jogo, nós estamos de volta. Se vocês estavam acompanhando, viram que o
O bicho estava pegando, né? Já que o bicho estava pegando, que o assunto era um assunto importante, vamos continuar na mesma linha. Bispo Pedro Keller, o senhor acredita em espírito, em almas? Como é que o senhor vê essas energias, se é que eu posso falar assim? Claro que sim. Nós cremos em espírito que habita dentro de um corpo humano. Como a gente falou antes. Como a gente falou antes, exatamente. O termo alma, a gente associa mais aqui um espírito vivendo dentro de um corpo humano, tem uma vida almática. Por quê? Porque o espírito está preso aí. O espírito está habitando nesse corpo, cumprindo um tempo. Quem determinou esse tempo? Salmo 139, verso 16. Todos os nossos dias já estavam escritos antes de um deles sequer haver iniciado. Então nós cremos assim, somos espíritos, porque Paulo fala em Hebreus 12, 9, que Deus é espírito e pai dos espíritos. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos. E habitamos dentro de um corpo humano. Esse corpo é gerado pela nossa mãe, que é o ventre, né, de Deus na terra, ou seja, a porta do céu. Todo filho de Deus chega aqui através do ventre materno, que comemoramos poucos dias aí, o Dia das Mamães. E se as mães soubessem a importância que elas têm, porque elas são a porta do céu. Todos nós viemos através dessa porta para poder habitar dentro desse corpo, desenvolver aqui a obra de cada um. Esses dias estão contados, né, desde antes. E depois deixarmos esse corpo voltar para o pó e nós voltarmos para o lugar de onde viemos. Eu acho que é uma visão que é compartilhada até por muitas religiões também, né? Às vezes um nome troca um pouquinho a etimologia e tal, mas no fundo a visão é a mesma. Muitos né? grupos compartilham dessa visão. Sim. E aquele aspecto que é o que mais angustia as pessoas quando tem o primeiro contato com a Crescendo em Graça. Isso é chocante. Que é a marca do 666, que todo mundo diz que é o número da besta, que é o nome... Enfim, eles falam as piores coisas possíveis, né? E por que esse 666? Qual é a razão disso? É o número da besta? Não é o número da besta? Como é que isso se processa dentro da Crescendo em Graça? Biblicamente, sim, é o número da besta, sim. Eu costumo dizer, assim, brincando, né, que nas nossas reuniões, quando a pessoa vai pela segunda vez, aí é que a gente começa, essa pessoa aí realmente veio. Porque a primeira vez alguém pode estar meio desavisado, né? Mas quando a pessoa volta, aí fala, aí tem um espírito especial aí dentro. Porque ouviu tudo isso e talvez tenha se assustado, mas gostou. Então isso é um bom sinal. Desafio, talvez, É um né? desafio, eu querer saber mais, isso tem um valor tão lindo. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele causava confusão na cidade. O apóstolo Paulo, quando chegava, ele começava com suas pregações e em muitas cidades ele era apedrejado, ele foi perseguido bastante. Mas tinha um lugar chamado Bereia e o apóstolo Paulo, quando pregou naquela cidade, ele reconheceu que aqueles crentes eram bem honestos, porque ele diz que eles, quando ouviam a sua pregação, eles iam consultar para ver se aquilo realmente era verdade. Eles iam fazer uma espécie de controle de qualidade. Né? Vou olhar porque naquela época não existia Bíblia, como existe hoje. Existiam as escrituras. Pergaminhos, coisas assim, né? Existiam os livros que os israelitas usavam na sinagoga e tal, onde estavam ali os profetas e tudo mais. E o apóstolo Paulo, ele baseia-se muito nos profetas, Isaías, Jeremias, para discursar todo o evangelho para nós, que Cristo revelou para ele cita muitos profetas. Então ele diz que os crentes de Bereia eram bem fiéis e honestos porque eles iam pesquisar. Então o número 666 é um número que a Bíblia diz que é o número da besta, mas assusta as pessoas pelo fato delas crerem que o diabo está vivo. Então elas associam, em nenhum lugar está escrito que besta e diabo são a mesma pessoa. Se eu quero chamar a atenção aqui, em nenhum lugar, nenhuma Bíblia está escrito isso.
Elas associam a palavra besta porque é um nome grosseiro, né? Elas associam besta ao diabo. E não quer dizer a mesma coisa. Besta, biblicamente, é um ser humano. Em outro lugar, o salmista fala assim: o homem anda como uma besta pelo campo. Bate a chuva, bate o sol, não sei o que e tal. Existem as bestas feras, que são os animais irracionais. E existem os animais racionais. Então, nesse aspecto, as pessoas podem julgar aí. Então, elas se assustaram, não tanto com o número, mas sim com a associação do número à palavra besta. E aí associaram isso como sendo do diabo. E esses 3 numerozinhos tão lindos, 666, ficaram manchados, porque as pessoas então associam isso como sendo algo mal. Mas elas não sabem que a Bíblia fala de 666 em vários outros lugares. Mas primeiro, do mais conhecido, que é lá no Apocalipse, não fala nada de mal, fala besta. Mas nesse número, diz assim, nesse número há sabedoria. Quem tem conhecimento, conte o número. Tal. Eu acho que nós estamos falando aqui conhecimento, sabedoria. Não sei se no teu seminário aí você já ouviu as coisas que nós estamos falando aqui. Eu creio que não. O 666 tem a ver com isso. Com conhecimento, sabedoria. Está escrito ali. Neste número tem sabedoria, conhecimento. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Lá, aonde cita Apocalipse, lá no capítulo 13, por aí, vai falando tudo isso aí, verdade? Mas não fala só ali, Falcone, e as pessoas não conhecem isso. Quem foi o homem mais rico da história bíblica? O rei Salomão. Diz que esse homem tinha uma sabedoria tão grande que a rainha de Sabá ia visitá-lo e levava navios com cargas preciosas para presenteá-lo. Esse homem ele tinha o que quisesse de coisas materiais, por causa da sabedoria que Deus o deu. Se bem que a sabedoria de Salomão era só a sabedoria debaixo do sol. Não era esta sabedoria que nós estamos falando aqui. A sabedoria dele era a sabedoria para tratar assuntos... Você chama de debaixo do sol coisas humanas. Coisas humanas. Entendi. Como aquela da divisão da criança. Aquilo é sensacional. Aquilo ali é sensacional. Botou as mães lá, manda matar. Só Deus mesmo, para fazer aquele homem fazer aquilo ali. Mas é uma sabedoria humana. Então ele tinha tudo o que ele quisesse mais um pouco. Ele não precisava de nada, é isso que eu quero dizer. Porque tudo estava ao seu alcance. Mas a Bíblia diz que ele separava para si uma renda anual de 666 talentos de ouro. E os crentes não sabem disso. Porque eles têm tanto medo do 666 por causa do João, do Apocalipse, que eles não conhecem isso. Existia um rei lá atrás, Adonicão, me parece, que os que voltaram de uma batalha lá dos seus filhos foram 666. Então esse número ele está ligado a conforto, conhecimento, vitória, prosperidade, bravura, ousadia. E por isso a gente encontra aquela referência que neste número há conhecimento e há sabedoria. Por que isso? Porque quando você chega ao pleno entendimento de que o diabo não existe mais, não tem barreira para você. Então tem uma referência com relação à besta e várias outras com relação a positivas. Outras coisas com nomes mais bonitos. Talentos de ouro é melhor do que besta, né? E as pessoas, infelizmente, não conhecem. Por isso que nós estamos aqui, para fazer você conhecer essa verdade que é tão linda e tirar essa... Uma vez eu era criança, eu acreditava em Papai Noel. Aí um dia me explicaram, não é nada disso e tal e tal. E eu, puxa, não existe Papai Noel não. E agora, o que eu vou fazer com o meu sapato na noite do dia 24 que eu botava na janela? Falei, bom, acabou isso, né? Pois é, eu era criança, eu acreditava nas coisas de criança. Quando eu era menino, diz o apóstolo Paulo, eu fazia coisas de menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Então é como se o crente que crê no diabo é aquele menino que crê em Papai Noel. Ele está equivocado. Ele tem isso na mente dele, ele escuta coisa, ele vê coisa, ele se assusta. E claro, isso vai realmente acontecer, porque a carne produz isso aí. A carne produz. Ela se deixa levar. Ela é tendenciosa.
Pode ver que nesses lugares que fazem exorcismo, eles baixam o tom da luz, as paredes são pintadas de uma determinada cor ou determinadas outras cores que favoreçam aquele clima. Aí o pianista já sabe qual é a música que ele vai tocar naquele momento em que o líder, né, vai fazer aquilo. Aí a pessoa o marido tem 10 amantes, estão todos endividados, e a mulher está ali procurando ajuda, porque normalmente a mulher vai primeiro, né? O filho está na droga, verdade? Verdade. O filho está na droga. A coisa em casa está de perna pro ar. A filha, ninguém sabe, está por aí com os meninos travessos, daí por aí. A mulher entra num lugar desse. Quando começa aquela pregação, aquela manifestação, aquele espírito, com E minúsculo, que é comportamento, ambiente, aquela pessoa começa a ter uma alteração no seu corpo. Qualquer um vai ter. Eu, por exemplo, diante dessas câmeras, eu fico nervoso. Eu fico com a boca seca. Você nota que eu procuro salivar, que eu respiro assim fundo. Por quê? Porque eu quero recompor meu corpo, porque eu estou diante dos deuses que estão nos assistindo. Tem uma adrenalina. A pessoa está vulnerável, está numa dificuldade tremenda, buscando ajuda, entra num lugar chamado igreja. Aí o pastor vem com esse negócio, a pessoa desmaia, cai, chora, dá uma histeria. Aí, abençoado, a tua carne vai dar o que tiver aí. Entendi. Entende? E você vai se deixar levar, porque você não sabe o que é aquilo. Se você entra num lugar que dizem para você qual é a tua verdadeira identidade, como é que você vai combater esse mal que te assola, porque o mal está aí, lembre-se disso. As drogas estão aí, as amantes também estão aí, a falta de emprego, a escassez aparente também está aí, as más companhias estão aí, tudo de mal que você liga a televisão, escuta no rádio, o vizinho fala, é tudo com exceção do nosso programa. Exatamente. Que é uma boa nova. Exato, né? porque o nosso caso aqui, amigos telespectadores e Falcone, todos os colaboradores aí de trás das câmeras, é trazer boa nova, que significa evangelho. Agora, que boa nova há em dizer para você que o diabo, cuidado, você está com Cristo, mas cuidado com o diabo. Pô, se o diabo pode atravessar a parede, pode entrar numa pessoa, num animal... Não adianta nem ter medo, né? Ele vai estar lá mesmo, ele vai vencer, você está preso dentro do teu corpo, não pode fazer nada. Então, boa nova é explicar para você que o diabo foi destruído na cruz. E que essas coisas que nos assolam, eu me incluo, porque na minha vida também tem sol e chuva, como na tua, isso é normal. A diferença é que eu tenho uma arma para combater isso, bem ativada aqui na minha mente. E talvez nosso amigo telespectador ainda não tenha. Que arma é essa? O escudo da fé que Paulo fala em Efésios, que deve estar bem levantado para você combater o bom combate no dia mau, porque o dia mau vem. Tem dia que você está tranquilão, que não quer nem que Deus te ajude. É verdade, é verdade. Verdade? A gente só lembra dele para agradecer, não é verdade? Exatamente. Mas tem outros dias que você está aí agora. Caramba, e você, como é que eu faço? E você começa a ficar achantado, comendo, como se diz todo em retesado. espanhol. Né? É isso aí. Aí você corre para o comprimido, para o antidepressivo. Uns correm para droga, outros correm para bebida, outros correm para outros lugares. Por quê? Porque as pessoas, por não saber encarar aquelas coisas, porque elas veem o problema desse tamanho e elas não sobem, só o problema, né? Então, elas fogem. E as drogas e as outras coisas, outros ambientes que muitos procurávamos, né? Elas são nada mais, nada menos que uma fuga da realidade. Mas quando você compreende quem é você, a tua dificuldade, eu vou falar a palavra problema, apesar de não gostar dessa palavra, o teu problema continua do mesmo tamanho, mas quem cresce é você. Entendeu? Ele parece menor, não é verdade? Você não sofre antes, porque você entende, basta cada dia o seu mal. Isso aí, você vai resolver só amanhã. E hoje, curte tua família, abençoado. Você tem os filhos aí do teu lado, vai jantar tranquilo, respira fundo, tá aí tua esposa, tua família, teu marido, mulher, trata bem, filhos, com né? calma. Amanhã, você vai ver que aquela cor daquela situação difícil que hoje você está aterrorizado, aquela cor não é bem assim. Porque você tem um anjo que está do teu lado, prontinho para te ajudar, desde que você saiba se comunicar com ele, claro. Mas você não está sozinho. Então essa palavra que a gente divulga, que a gente promove, é o evangelho que nos salva diariamente.
que a salvação do Evangelho não é a salvação espiritual. Você não precisa dela porque você já tem. O Espírito é perfeito. Pronto. Isso Deus, pum, carimbou. E aí ninguém pode pôr nem tirar nada. Mas ele deixou a ferramenta chamada Evangelho para que nós possamos nos salvar diariamente. Com o Evangelho eu encontro apoio. Quando eu era criança, eu corria para os braços do meu pai. Era o seu Evangelho. Mas meu pai já não está aqui. Meu também Então Deus nos deixou o Evangelho para quê? Para que nós possamos ter aquela muleta, aquele apoio, aquela força, aquele carinho, aquele amor de Deus todo, de nos explicar que, olha, peraí, fica tranquilo, você vai passar o que tiver que passar, mas não está sozinho não. Tudo está bem na tua vida. O Evangelho diz, ó, tudo está bem, cada um leva a sua própria carga. Eu não posso levar a tua carga. Eu não posso nem com as minhas direito. E existe também, parece que na Bíblia, uma passagem que diz que Jesus só dá a carga para aquela pessoa que ela pode suportar. Exatamente, o apóstolo Paulo, ele fala isso, olha, ele diz assim, toda tentação é humana. É outra evidência de que não há diabo. Toda tentação é humana. E junto com a tentação, Deus nos dá a saída, porque Ele não vai dar a ninguém além daquilo que você possa suportar. Aí você diz assim para mim, puxa, mas é porque você não sabe do meu problema, está muito pesado. Aí eu digo assim para você, abençoado, é porque você é muito forte e não sabe. Eu entendi. É a questão do referencial, né? A pessoa às vezes fica olhando dentro de si próprio e em função de não saber o seu próprio tamanho, né? Exatamente. Não sabe como ele é capaz de enfrentar as coisas. Como dizia o nosso amigo Einstein, que tudo é relativo. É verdade. A pessoa relaciona aquilo com algo que ela desconhece. Eu entendi. Se ela relacionasse, porque ela vai relacionar, com o conhecimento do Evangelho que está ali naquela pessoa, ela iria ver que não há problema maior do que você. Mas é baseado nisso tudo que a gente está falando, não existe inferno então também, não, não, né? Não. A palavra inferno que Jesus de Nazaré utilizou, se os estudiosos aí estão nos ouvindo, sabem bem o que nós estamos dizendo. Pode ter certeza, tem muitos estudiosos nos ouvindo. Busquem ali no original. O pessoal fica assustado com 666, então quer saber quantas bobagens nós vamos falar aqui. Eu vou falar mais uma. Significa a palavra inferno, Jesus de Nazaré falava, significa reena. Reena. Não sei se a expressão está correta, se a pronúncia está correta, mas Jesus se referia ao basureiro, ao vertedouro. Como é o nome da companhia de limpeza urbana aqui de Petrópolis? Eu não sei se é Limpatec. Né? Não sei. A Limpatec recolhe o lixo na sua casa e leva para um depósito. Vamos falar em Conlurb, que é a do Conlurb, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro você deve conhecer. Então a Conlurb recolhe o lixo e leva para o depósito de lixo municipal. Nesse depósito de lixo o fogo não apaga. Entende? Jesus estava falando do depósito de lixo da cidade, que havia nas cercanias da cidade, onde o fogo não se apaga. Por que o fogo não se apaga lá no Reena? Lá? Porque tem que queimar aquele lixo naquela todo. Naquela época era já a única solução. Já se usava isso de queimar para não haver a contaminação. E por isso que ele falou, olha, é melhor que cortem um pedaço de você do que você ser jogado inteiro no inferno. Ele está falando disso. Por quê? Porque uma pessoa que cometia determinados erros lá no pacto anterior, no Velho Testamento, ele estava submetido às leis de Moisés, e a lei de Moisés, em muitos lugares, elas autorizavam apedrejamento. O adultério, por exemplo, era autorizado morte por apedrejamento. O ladrão. Cortavam-se. Morte na cruz, e o corpo do ladrão era tirado da cruz depois de morto e jogado no Reena, no depósito de lixo. Então ele falava, olha, é melhor você perder um pedacinho do teu corpo do que você ser condenado a tal ponto que depois seu corpo todo seja jogado no fogo como um animal qualquer. Era isso que ele estava querendo dizer. Os religiosos não sabem assim, e eles pensam que inferno é um lugar onde os espíritos queimam. Você já viu o espírito queimar? Esse espírito éter, não tem matéria. Não tem substância. Não está ligado ao oxigênio, que o fogo é oxigênio. Aí é uma mistura de combustível e comburente. Você já se perguntou isso? Não é isso. Combustível, comburente, mais uma fonte de início desse processo. Então o inferno que Jesus falava era aquilo ali. É verdade. Né? Outra questão que a serpente falou. A serpente fala. Onde é que a serpente fala? Não, que a mulher comeu a maçã. Maçã? A Bíblia não fala de maçã. Ali foi o homem que enganou a mulher. Tanto é que Deus depois diz,
Paulo fala para Timóteo, Paulo é o único que valoriza a mulher. Paulo diz assim... É mesmo, naquela época todo mundo falava mal, né? O homem pecou sabendo, porque Adão foi criado para isso, né? E Adão não enganou Deus, como as religiões pensam. Adão foi lá e deu uma volta em Deus. Se Adão enganou Deus, Deus não é onisciente. Existem 3 atributos divinos que são onisciência, onipresença e onipotência. Né? Onisciência, ele conhece todas as coisas. Então, se Adão enganou Deus, ele não é onisciente. Ou será que Deus colocou o homem ali para fazer exatamente o que ele fez? Porque se você quiser que teu filho desobedeça, é simples, proíba. Fala pro teu filho pequenininho assim, ó, tá vendo aquela tomada ali? Não bote o dedo, hein? E dê as costas para ele que você vai escutar o grito daqui a pouco. Então Deus fez isso com Adão, porque Adão tinha um propósito, trazer o conhecimento do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, para que todos os filhos agora pudessem conhecer o bem e o mal, porque naquele tempo só Deus conhecia o bem e o mal, que foi Ele que criou, e dessa maneira nós podemos nos relacionar com Ele completamente. Como é que eu vou sentir paz na minha vida, de repente quando algum erro acontece, e não me sentir condenado, se eu não souber de onde vem tudo isso? Então isso tudo me dá paz. Uma das essências, então, da Crescendo em Graça é o conhecimento. É o conhecimento. As nossas reuniões, elas são divididas em algumas partes, bem rápidas, demora 1 hora e pouquinho. E dessa 1 hora e pouquinho, a palestra dura 25, 30 minutos no máximo, no máximo. E é suficiente. 2 reuniões por semana para trazer esse conhecimento ao Filho de Deus e ele vai... Claro, numa reunião só ninguém vai entender tudo. Vai ser respondido algumas questões e inquietudes, mas vão ser criadas e levantadas outras, que serão respondidas posteriormente em outras palestras e outras reuniões. Aqui em Petrópolis as reuniões são na rua Monte Caseiros, né? 320. Monte Caseiros 320. Exatamente. Em frente à igreja do Sagrado Coração. Sagrado Coração. É Monte Caseiros, peraí que estão me corrigindo aqui, Monte Caseiros... 110, sala 101. 110, sala 101. Isso. 320, esquece, hein? Ó, tá vendo aí? Eu também não sei tudo. Eu sei que é em frente à igreja, mais ou menos em frente à igreja do Sagrado Coração de Jesus, né? Exatamente. E a pessoa que está à frente do movimento aqui em Petrópolis é o nosso iluminado Wilson. Eu quero aqui publicamente agradecer Wilson por essa intermediação, nesse convite, que é um batalhador. E que eu sei que eu estava devendo, já ele me cobrou bastante. A gente tinha combinado a sua vinda da outra vez, mas por seus inúmeros afazeres lá, infelizmente a gente não conseguiu sincronizar isso aí. Eu queria pedir desculpas aqui ao Wilson, a ti e a toda a nossa audiência. A gente estava muito curioso para saber sobre a sua visão, a visão da Crescendo em Graça, porque muita gente fala bobagem, mas ninguém teve a oportunidade de parar e dizer, Bispo Pedro, por favor, esclareça-nos. Eu te agradeço muito essa lisura, né, e a sinceridade. Eu não prejulgo aquilo que eu não conheço, não adianta. Exato. Poxa, para nós é um privilégio grandíssimo poder entrar aqui numa cadeia de comunicação tão grande como representando uma audiência tremenda aqui em Petrópolis, segunda, né? Graças a Deus, segunda audiência. Como dizia um amigo nosso, é a primeira vice-líder. Graças a Deus. Falava, a segunda em audiência aqui, e falar para esses telespectadores a verdade sobre o Evangelho. Espero ter aclarado e me coloco à sua disposição para outros momentos. Agradeço o Wilson e a todos que trabalham junto com ele aqui, porque ele não faz nada sozinho. Queria fazer aqui um apelo. Vamos ajudar o Wilson, vamos colaborar, porque o Wilson, o que ele quer é ver a palavra correr e as pessoas serem felizes. É só isso que ele quer. E ele está ali na Rua Tereza, no seu trabalho, um homem honesto, sincero, tranquilo, né? Transparente. E vamos prestigiar ele. E sempre naquela, como se falava antigamente, naquela estica, né? Aquele óculos bem produzido, sempre bem vestido. Exatamente, todo com a sua alinhado. É isso aí. Representando bem aí essa palavra. Um digno colaborador dessa palavra. A gente já conseguiu
passar, eu acho, bastante coisa nesse pequeno espaço de tempo aqui. Nós ficamos já, se completou 1 hora agora. Olha, passa rápido. Rapidamente. Eu acho que as pessoas, quem simpatizou, que Amém. Goste da nossa palavra, vá nas reuniões. Isso aí. Aos domingos, não é, Wilson? Aos domingos às 10 horas. Aos domingos às 10 horas da manhã. Exato. Né? Na Monte Caseiro, Monte 101. Caseiro, 101. 110, sala 101. 110, sala 101. E aqueles que não gostaram, por favor, nos perdoem, mas é a nossa visão. Não é? Eu costumo dizer assim, nos dê o benefício da dúvida. Pelo menos mais, raciocinem, né? Busque algum material, nosso material é enviado gratuitamente para você. Nós não vamos enviar carnê para você, nem fatura, nem boleto bancário. Né? Faça contato com o Wilson aqui na Monte Caseiros, né? E ele vai te enviar material. É uma visão diferente. Diferente, totalmente diferente. E agradecer pelo seu precioso tempo aqui. Olha, o que tempo foi é nosso. aqui Obrigado. Obrigado. Usado para esses esclarecimentos aqui. Eu queria agradecer a sua presença e gostei muito aqui. Aprendi mais um bocado de coisa. Puxa, cara. Pelo menos o que eu vejo. Eu posso não concordar com tudo, mas eu juro para vocês telespectadores e para o senhor aqui, que eu nunca tinha visto desse jeito. Olha, que não é interessante? É interessante. Isso aí. O benefício da dúvida é um grande começo. É um grande começo. Assim, é muito bem-vindo. Vocês de casa vão ter oportunidade de ver a nossa entrevista aqui muitas vezes. Vejam, raciocinem e façam o seu, como se diz em linguagem jurídica, façam o seu juízo de valor. Muito obrigado por vocês terem acompanhado essa hora aqui de entrevista. Continuem gostando do programa, aqueles que me encontram na rua. Eu quero agradecer muito aos elogios e aquele carinho fraterno que eu sempre encontro em vocês todos, que me param para me abraçar, ou para me beijar, ou para dizer que me acompanham. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus fique com vocês até o nosso próximo programa. Bye, bye. E aí, gostaram do especial da entrevista com o Bispo Pedro Kelly? Gostaram? Bacana, hein? Muito bem, muito bem, muito bem. Você hoje não ouviu as notícias do site Fuxico, você não viu as notícias do site Fuxico, você viu um especial que foi o programa Abrindo o Jogo da TVC, cujo nome de batismo é TV Cidade Imperial, lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na região serrana. E bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2747 de hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2014. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Abba, Pai. Viva a JH Transformado. Porque em breve nós aqui seremos transformados de corpos carnais, corruptíveis e imortais, para imortais, incorruptíveis e radiativos. E lembre-se, eu estou armado, mas de muita alegria. E meu canhão, bom, é o meu sorriso para vocês. Fui.